Olá, eu sou a professora Luciana, do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí, e hoje eu verei junto com vocês o conceito de proporção. Bom, na aula anterior, nós vimos que a razão estabelece uma comparação entre as magnitudes de duas grandezas físicas por meio de uma divisão, e que a gente indica a razão como A sobre B, ou A dois pontinhos B, com B diferente de zero, e que nós lemos A está para B. A proporção é, então, a relação de igualdade entre duas razões. Sendo assim, então, se nós temos duas razões A e B, C e D, que são iguais, nós podemos representá-las como A sobre B igual a C sobre D. E aí nós lemos A está para B, assim como C está para D. Em uma proporção, A sobre B igual a C sobre D, nós chamamos os termos A e D de extremos e os termos B e C de meios. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Aqui nós temos a igualdade de duas razões, 18 sobre 24 igual a 3 sobre 4. Ou seja, como que nós lemos? 18 está para 24, assim como 3 está para 4. Como que nós podemos verificar que isso de fato é uma proporção, ou seja, que é a igualdade de duas razões? Uma forma é nós dividirmos o 18 por 24, o 3 por 4 e verificar que isso resulta em um mesmo número. Então, aqui quando nós realizamos essa divisão, nós obtemos que ambas as divisões são igual a 0,75. Então, nós temos de fato uma proporção. Outra forma é verificar que as frações que representam essas duas razões, elas são frações equivalentes. Aqui nós podemos observar, por exemplo, que se nós dividirmos tanto o termo antecedente e o termo consequente da razão 18 sobre 24 por um fator comum, que é o 6, nós obtemos 3 sobre 4. 18 dividido por 6 é 3, 24 dividido por 6 é 4, então nós temos frações equivalentes. Ou seja, nós temos a igualdade de duas razões, então nós temos uma proporção. Outro exemplo, aqui a gente tem a igualdade das duas razões, 5 sobre 8, ou 5 está para 8, e 45 sobre 72, ou seja, 45 para 72, Então, nós temos a proporção 5 está para 8, assim como 45 está para 72. Como que a gente pode verificar se de fato é uma proporção? Se a gente dividir o 5 por 8 e dividir o 45 por 72, nós vamos obter que essas divisões resultam em 0,625. Então, de fato, temos uma proporção. Ou então, nós podemos observar que, se nós multiplicarmos tanto 5 quanto 8, que são os termos da primeira razão, por 9, nós vamos obter 5 vezes 9, 45, 8 vezes 9, 72. Então, nós vamos obter a outra razão. Então, como nós temos aqui a equivalência dessas duas frações que representam as razões, nós temos uma proporção. Uma outra coisa que a gente pode observar quando a gente tem uma proporção é que quando a gente multiplica os termos extremos, o resultado é o mesmo de quando a gente multiplica os meios. Então, vejam só. Quando nós multiplicamos o 18 por 4, nós obtemos 72. E quando nós multiplicamos o 24 por 3, nós também obtemos 72. Então, isso sempre vai acontecer quando nós temos uma proporção. Vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só, aquele mesmo exemplo, 5 está para 8, assim como 45 está para 72. Quando nós multiplicamos o 5 por 72, que são os extremos, nós vamos obter 360. E quando a gente multiplica o 8 por 45, que são os meios na proporção, nós também obtemos 360, tá? Então, pessoal, isso de fato acontece em uma proporção. O que nós utilizamos aqui, na verdade, é a propriedade fundamental da proporção. A propriedade diz o seguinte, que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se nós temos aqui a proporção A está para B, assim como C está para D, a multiplicação dos extremos A por D é igual à multiplicação dos meios, B vezes C.
Bom, pessoal, então a aula de hoje encerra aqui. Eu queria apresentar nessa aula para vocês, então, o que é uma proporção, apresentar também a propriedade fundamental da proporção e aí na próxima aula nós veremos a aplicação dessa propriedade fundamental da proporção. É isso e eu aguardo vocês lá.